Olá, pedimos por gentileza que você se inscreva em nosso canal, ative as notificações para que você receba os avisos de novos conteúdos e, se puder, compartilhe para ajudar a divulgação desse trabalho. Muito obrigado. Muito bem, estamos ao vivo. Primeiro aqui, boa noite a todos. Hoje nós vamos ter aqui um bate-papo carregado de convidados especiais, né? Primeiro aqui, eu quero agradecer aos dois, né? A Ana Paula Esquivel, que tem aqui um Instagram literário muito top, chamado Entre Páginas, né? Onde ela faz alguns reviews em relação a livros. Até bastante parecido com o Instagram do Alisson também, que tem um perfil também literário no Instagram, e que são amigos. O Alisson já é meu amigo de longa data. A Ana, eu conheci o trabalho dela aí recentemente, mas recomendo fortemente lá, né? Se não me falha a memória, é Ana, underline, Entre Páginas, que é o Instagram, certo, Ana? É isso? Isso. É isso mesmo, né? Beleza. Isso, o Instagram é Ana, underline, Entre Páginas, e lá no YouTube é Entre Páginas, normal. Legal. E tem o canal no YouTube também, que é quando ela faz as resenhas dela. E o Alisson, que já é sócio da casa aí há muito tempo, né? Também tem as páginas dele, né? O Evangelho em Foco, um Instagram literário aí também dele. E a gente, enfim, eu peço só que vocês tenham um pouquinho de paciência, né? Porque às vezes a conexão vai dar essa trave. Pode ser que um volte, um saia, mas a gente vai sempre voltar aqui. Então, isso. Vou só esperar aqui a Ana voltar, e a gente já coloca ela de novo e a gente já começa a falar um pouco da nossa proposta, do nosso bate-papo de hoje à noite. Vamos já deixando aqui aquele boa noite ao Welber. Grande Welber, boa noite, amigo, beleza? Fala, pessoal. Deixa eu já ir compartilhando. Pronto. Mais uma vez, estamos juntos. Estamos juntos aqui. A Ana voltando. Pronto, Ana de volta. Vamos lá. Bom, eu primeiro queria que vocês falassem um pouquinho dos projetos aí de vocês, né? Então, eu queria que a Ana, se possível, pudesse falar, além do resumo que eu fiz, né? Falar da proposta lá dos seus projetos, quais são as intenções, se tem um tempo aí que você julga necessário, enquanto eu vou compartilhando a live nos grupos. Enfim, pode falar, fica à vontade. Então, meu nome é Ana Paula, eu criei o canal lá. Na verdade, eu queria criar o canal no YouTube há algum tempo, mas para compartilhar as minhas leituras mesmo, porque às vezes a gente tem poucos amigos que leem. Sim. E você gosta e fica com aquela coisa de querer compartilhar as leituras, né? Então, eu pensei num canal de literatura, de um modo geral, né? Mas alguns livros passam pela minha cosmovisão e aí a gente acaba dando as nossas opiniões em alguns livros. Eu sou professora, a minha pretensão é o ensino, né? Compartilhar mesmo, porque eu entendo que o cristão ele precisa ler de tudo, né? Conhecer os clássicos, eu acho importante. Então, é um canal para divulgar mesmo a literatura, para estar trabalhando com isso, que é a minha área. Perfeito. Mais do que excelente, né? Acho que nesses nossos dias há uma necessidade, né? Uma urgência de que os cristãos sejam bem instruídos na questão de cultura. E por isso que esses papos literários assim são, eu gosto Sim. muito, porque eu aprendo muito, mas eu também percebo que é importante nós deixarmos um conteúdo para as pessoas realmente se interessar, aguçar a curiosidade das pessoas na leitura, né? Muito bem, obrigado, Ana. Alisson, quer falar um pouco aí do seu Instagram lá, literário? Sim. Dos projetos aí, a gente já está com... Depois que você falar, evidentemente, a gente senta o pau aqui na live e vamos falar do... Não, beleza. Daqui, vamos lá. Para mim é um prazer estar participando mais uma vez na live, juntamente com o Marco, primeira vez com a Ana Paula, conhecendo ela agora. Como ela bem disse, esse bate-papo literário não tem muitos adeptos, né? Infelizmente. Porque a nossa cultura de leitura é bem pouca, ainda mais no meio cristão, tem sido tão defasado. E quando nós encontramos pessoas aí
que estão empenhadas em leitura, é muito gratificante compartilhar essa ideia. Eu tenho um Instagram já há algum tempo, né, que compartilho também minhas leituras, faço indicações de livros e algumas resenhas também, como a Ana Paula também faz. E o Instagram é justamente para pessoas que se interessam de fato, né, que se empenham nessa questão de leitura. Então, se você gosta do conteúdo, preza pelo conteúdo, faça uma visita lá. Alice_Bruno, e estamos tudo junto, né, lá nessa questão da leitura. É muito bom. E, mais uma vez, eu agradeço o Marco pelo convite. É muito gratificante. É sempre bom, né? A gente está trocando umas figurinhas aí. Sempre bom. Muito bem, pessoal. Eu sou o Marco Sico, eu não tenho canal literário, porque eu não tenho tempo, mas eu sou um leitor aficionado também, né? E nossa noite, com bastante alegria, ó, eu estou colocando aqui o meu Kindle para que vocês vejam aqui. Nós vamos falar desse livro aqui que se chama O Custo do Discipulado. Demais. Jonas Madureira, beleza? Deixo registrado que eu mandei ontem no WhatsApp do pastor Jonas que nós iríamos fazer aqui a live, né? Quem sabe ele apareça por aí nos comentários, mas de qualquer forma depois... Seria uma grata surpresa, né? Uma grata surpresa. Eu também estou usando aqui o meu iPad, que... Legal. É o Kindle. O livro ele é bem pequeno, né? Poucas páginas, mas a profundidade que o Jonas, como sempre, muito inteligente, ele expõe o assunto. Me parece que o livro tem 1000 páginas, pela profundidade e pela simplicidade que ele passa na escrita, né? O Jonas consegue fazer isso muito bem. Eu já quero começar fazendo algumas pequenas considerações numa forma bem geral, né? Quando você pega um livro de alguém que nem o Jonas Madureira, que eu já tive a oportunidade de ler lá, o Inteligência Humilhada, e é um livro que realmente mostra que o pastor Jonas não estava de brincadeira na hora que ele escreveu esse livro, né? Porque é um livro muito profundo. Mas quando você pega esse livro aqui dele, né? Aí começa com indicações do Mark Dever, Francisco Ferreira, Jonathan Lima, né? Augustus Nicodemos, enfim, tem o Vinícius Musselman, Leonardo Said, o Mauro Meister, né? Assim, o próprio pastor Emílio Garofalo também. Quando você pega um livro que venha recomendado por pessoas que têm um alto gabarito, né? Tem alguém que está falando aí. Então, vocês me escutam por aqui bem? Com bastante eco. Você consegue pôr um fone de ouvido? Consigo, porque eu acho que aqui eu vou conseguir, porque eu não sei o que está acontecendo no telefone. Melhorou bastante a voz. Então eu vou botar um fone, só um minutinho. Tá bom. E aí nós começamos quando a gente recebe um livro, né, escrito pelo Jonas Madureira, como eu estava dizendo, um baita livro, primeiro que ele é um cara muito capacitado, né, tem um intelecto muito fora da curva. E um livro que vem com essas assinaturas, com esses comentários, isso já traz para nós uma indicação que o livro ia ser bem bruto, né? E um prefácio maravilhoso lá do pastor Tiago Santos, né, que também é o diretor lá do seminário Martin Busser, né? Então nós chegamos aí a uma abertura descomum. Então, como é que eu queria fazer com vocês? É o seguinte, eu tenho algumas anotações que eu fiz aqui no fundo. A ideia seria nós falarmos assim, por exemplo, a introdução, se a gente for fazer um comentário da introdução, né, fazer um overview, e aí a gente faz um revezamento. Uma hora a Ana comenta primeiro, depois o Alisson comenta no segundo, e vice-versa. Bacana. Para que todos nós possamos falar aí, tá bom? Como o livro é bem curto, temos a possibilidade de falar, né, pelos capítulos aí, pelos tópicos que o próprio Jonas separou no livro, né? Sim. Então, eu acho que dessa forma seria muito bom. Beleza. Bom, então vamos lá, pessoal. Na introdução, eu tinha feito algumas anotações aqui. Eu acho que fica muito claro. Só um comentário, acho que alguém ainda está com um pouco de eco aí, não sei se é você, Ana. Será que sou eu? Eu acho que é pelo volume. O seu fone tem microfone assim, né? Não, é porque o outro não entra aqui. Eu acho que você está usando o fone externo, então acho que é por isso que está pegando bastante áudio. Não tem problema.
vamos nos adequando aqui. É assim. Se estiver atrapalhando, vocês falem, porque aí enquanto vocês estão falando, eu vou deixando no mudo. Isso, acho que esse é o melhor caminho. Quando você for tá falar. Bom? Porque aí não atrapalha. Tá bom. Então, a parte da introdução, eu gostei bastante que o Jonas Madureira ele dá um conceito muito claro em relação ao que é o de fato discipulado, e ele usa a referência do Soren Kierkegaard, né, no Imitação de Cristo, que é um livro fantástico. Acredito que qualquer cristão aí que está no serviço cristão ou se interessa pela literatura, né, são alguns livros que eu acho que as pessoas deviam ler. A Imitação de Cristo, né, Os Pais Apostólicos, são livros que eu entendo que são muito relevantes. Então, eu já tive uma grata surpresa quando eu percebi que o Jonas estava usando o Soren Kierkegaard, né, como a referência da construção do raciocínio, né? Primeiro, porque conheço o Soren Kierkegaard, e segundo, porque o Jonas ele foi brilhante na explanação dele na introdução. Bom, quer você falar aí, fazer seus comentários, Alisson? Não, sobre a questão da proposta do livro aí, o Jonas foi muito feliz. Eu também fiquei muito surpreso, né, pegando o Soren, alguma referência, algum ponto aí, para poder embasar o raciocínio dele. Que ele foi muito feliz, ele iniciou, né, citando o Soren, aí ele conseguiu construir o raciocínio dele em cima justamente da introdução ali, que ele colocou alguma citação do Soren, mas ele foi muito, muito, muito brilhante, porque ele passou disso justamente para a questão de Jesus, né? Ele não simplesmente se baseou um raciocínio somente no Soren, ele pegou um ponto de referência e ele construiu um raciocínio de fato o que é ser discípulo, né, do discipulado. Então, eu fiquei muito feliz também dessa introdução, dessa citação que ele fez. Sim. E ao decorrer do livro, né, a gente percebe que ele saiu dessa introdução e passou justamente para a profundidade do Evangelho. E ele conseguiu fazer isso muito bem. Essa questão que o Jonas faz, ele cita, mas ao mesmo tempo ele vai lá para Cristo, eu acho muito fantástico, gostei bastante do livro, essa simplicidade que ele usa, não foi não foi algo muito profundo, né, que às vezes confundiu. Ele conseguiu fazer de maneira sensata, nem parecia essa transição. E ao decorrer do livro a gente entende o porquê ele faz esse raciocínio, né? Mais para frente ele explica lá, a gente vê realmente a questão do que de fato ele quis, o porquê que ele citou, né, o Soren. Legal. Ana? Uma das coisas que me encantam assim na escrita do Jonas, quando a gente começa a ler, é essa maestria de pegar pensamentos totalmente díspares e Sim. conseguir fazer essa junção, e fica gostoso, porque quando você vai lendo, pelo menos, né, eu senti isso, primeiro que eu peguei o livro, eu falei, poxa, é um livro curto. E, a priori, eu pensei assim, meu Deus, é um livro tão curto. Tipo assim, aí você lê o Inteligência Humilhada e você, poxa, vai lançar um outro livro. Mas eu tive uma surpresa sensacional, uma surpresa incrível, né? Porque além dele conseguir fazer essa junção, falar do filósofo, falar do teólogo, falar dos grandes pastores, né? Quando ele cita Spurgeon, fala de C.S. Lewis, tudo numa coisa tão harmônica, né? É tão harmônico que fica profundamente didático, né? A gente entra ali, é profundo e é didático, então é sensacional. Eu realmente fiquei bem surpresa, gostei bastante do livro, muito. O que a Ana falou aí, Ana Paula, Marco, preciso dar esse nuance de que ele consegue passear, né, por várias personalidades e não sai do assunto. Ele cita Lewis, Spurgeon, Soren, e de fato ele não consegue realmente sair do foco e prende a gente. E o que a Ana falou foi bem engraçado, porque a gente pega o livro dele, Inteligência Humilhada, um baita livro, né, que nos primeiros capítulos aguça a nossa mentalidade. Para mim, quando eu comecei a ler o Inteligência Humilhada, eu achei que eu não conseguiria terminar, me entender.
mas ele começa um nível tão alto que de repente vai descer no nível, ao nosso nível, né? Eu falo, não descer no nível de qualidade, mas ao nosso nível de entendimento, de repente o livro começa a nos impactar. Inteligência Humilhada, para mim, foi dessa forma. Aí, de repente, chega um livrinho dele, e a gente fala, mas é um livro grosso do Inteligência Humilhada, agora, Curso Discipulado, o que será que tem aqui? E é, para surpresa nossa, um excelente livro, que pode ser usado para a vida cristã prática e para a teologia da igreja. Sim, sim. Olha, só um pequeno parágrafo aí do Inteligência Humilhada, né? Eu me lembro também que eu sentei para ler esse livro, e quando eu terminei de ler, me deu aquilo que eu e o Alisson, Ana, a gente conversa bastante sobre leitura, nós conversamos bastante, né? E é aquele livro que me deixou me sentindo burro, porque eu não consegui entender nada a primeira vez, né? Assim, claro que eu havia entendido, mas eu falei, cara, esse livro eu não absorvi ele ainda. Aí eu respirei uma semana, aí eu sentei para ler que nem macho, assim, né? Tipo aquela leitura que você encara ela assim de frente. E, assim, é impressionante, né, a intelectualidade do Jonas, mas isso talvez seja a marca que todos nós três concordamos em relação ao Jonas Madureira, e principalmente nesse livro, ficou, acho que, mais nu e patente, né, é a versatilidade dele de usar diversos autores em referência em termos interligados, que coloca em evidência, né, a capacidade, né, intelectual dele, mas, mais ainda, na minha percepção, chamando atenção para a vida espiritual, que essa é a grande questão do discipulado. E aí eu queria ler, antes da gente ir para o primeiro capítulo, né, a citação que o Jonas coloca do Tomás de Kempis aqui, né, e que diz o seguinte: aproxima-te de Jesus na vida e na morte, entrega-te a sua fidelidade que só ele te pode socorrer quando todos te faltarem. Teu amado é de tal natureza que não admite rival, ele só quer possuir o teu coração e nele reinar como rei em seu trono. Se souberes desprender-te de toda criatura, Jesus acharia prazer em morar contigo. Quando confiares nos homens, fora de Jesus, verás que está perdido. Do Tomás de Kempis. Então é uma citação maravilhosa. E aí eu acho que a gente pode ir para o capítulo número 1, que é o capítulo que diz, parte 1, né? O custo do discipulado. E aí começa... Só abrir um parênteses aqui, o Thomas de Kempis, quando eu li o nome do livro do Jonas, veio na minha memória na hora, né, o livro do Thomas, não tem como né, extrair essa questão. A gente vai falar também disso um pouco ainda andando, mas acho que vocês também vão chegar na mesma conclusão que eu. Por exemplo, em dado momento, quando a gente fala do discipulado, né, um livro que vem à nossa cabeça, pelo menos à minha cabeça mesmo, né, o próprio Discipulado do Dietrich Bonhoeffer, que o João cita também no livro, né? Mas a gente vai chegando lá. Então, o curso do discipulado, o Jonas já começa com Mateus 9:9, dizendo o seguinte: ele disse, siga-me, e ele se levantou e seguiu. Eu acho que, assim, esse conceito ele tem que ser esclarecido, porque muitas pessoas realmente têm uma ideia superficial do que é ser um discípulo. E, na realidade da igreja, quando nós lidamos com diversas pessoas na igreja, nós vamos ver pessoas que realmente são compromissadas, têm compromisso com a causa, e aqueles que são meros aderentes. Eu acho bonito, eu acho fofo, né? Hashtag coraçãozinho na causa de Cristo, né? Eu acho bonitinho, né? E tudo bem. Esse capítulo aqui, quando ele fala do conceito do discipulado, claro que a gente vai explorar N coisas, mas esse foi o que mais, assim, que eu pensei em quem for ler. Uma pessoa que está na igreja, acostumado com a vida que está na igreja, ela pelo menos vai ficar um pouco inquieta, porque ela, muito provavelmente, ela vai talvez se ver naquela posição de não ser um discípulo quanto ela pensa que é. Então vamos lá. Como a gente falou o Alisson a primeira vez, então, Ana, suas considerações aí sobre o conceito do discipulado. Uma coisa que eu achei interessante, no começo já ele vai explicar para a gente essas diversas definições, né? Diversas não, porque na verdade ele faz citar lá 2 definições de discipulado. Isso. Aí ele pega o Mark Dever, né, e o Dietrich Bonhoeffer, e essa divisão, às vezes, as definições, às vezes, passam desapercebido pela gente, né? Às vezes a gente pega um livro discipulado, de aconselhamento,
nessa área e a gente não presta muito atenção. Ele chamou a atenção para detalhes que são muito relevantes, que te fazem entender a profundidade do que ele vai dizer depois. Então, quando ele pegou essa... E explicou, né? Eu vou repetir a palavra, mas é isso mesmo, ele explicou didaticamente a questão do discipulado. Isso faz com que o leitor mais simples se sinta atraído pela leitura do livro. Sim. Né? Porque ele pega coisas profundas, explica de uma forma clara, e uma coisa que o Marco falou, o reverendo Marco falou, que é o que me chama muita atenção na escrita dele, é a questão de ser pastoral, né? De ser devocional, de uma forma piedosa. Você sente isso, a piedade no livro, né? Você sente o desejo de realmente fazer com que as pessoas entendam o que é o discipulado, né? Com que as pessoas entendam que de verdade é o discipulado e não aquilo que é passado para a gente, né? Nós vivemos, um tempo, a gente fala que é um tempo difícil, mas em todo tempo teve um tempo difícil, né? Sim. Mas é um pseudo-discipulado, às vezes, o que a gente aprende. A gente não entende, de fato, o que é o discipulado, né? Aí você vai buscar os estudos e nem sempre respondem as suas questões. Então, para mim, essa questão dele explicar o discipulado antes de entrar precisamente naquilo que é o custo do discipulado, né, o que o discipulado pressupõe, para mim foi bem interessante. Muito bom. Fala aí, Alisson. Não, na verdade, o que a Ana falou aí, o que acontece que às vezes esse termo, né, de discipulado, às vezes ficou tão superficial na mente da igreja, que quando nós repetimos a questão ser discípulo, discipulado, principalmente o texto de Mateus 9:9, parece que isso não mexe mais com a consciência das pessoas. Então, o que o Jonas está fazendo aqui, ele está resgatando biblicamente essa consciência de fato o que é ser discípulo. Não é simplesmente uma frequência em um templo. Ele vai colocar que é muito mais profundo que isso. Ao decorrer do livro, ele vai expressar isso. E na parte 1, né, do livro, ele justamente ele assevera, diz, olha, ser discípulo é de fato ser seguidor de Cristo. E ser seguidor de Cristo não é algo superficial, né? Não é algo somente algo simples. Não é simples. Não é algo que vai nos trazer vida fácil. A proposta do livro é justamente essa, nos trazer novamente a consciência bíblica de que seguir Jesus é muito mais do que professar Jesus. Então, eu acho que a gente perdeu, a igreja brasileira, ou a igreja em geral, perdeu a noção do que é realmente seguir Jesus. E o Jonas consegue novamente trazer essa raiz. Perfeito. E aí, ainda no primeiro capítulo, na primeira parte, né, a gente avança para o conceito de custo, né? Bom, o conceito do custo, eu sou contador, né? Então eu trabalho muito com custo na empresa. O conceito do custo, para mim, ele é muito claro, né? É a nossa capacidade real, né, de medir se a gente vai ter perda ou ganho em qualquer tipo de operação que seja. Acho fundamental que o Jonas tenha dedicado uma parte do livro para poder explicar também que o custo ele vai implicar diretamente uma tomada de decisão, né? Certo. Quando você mensura um custo, né? Eu tenho um projeto XYZ, e isso vai me custar quer tempo, quer dinheiro, quer dedicação, whatever. Nós temos que saber que o tempo que eu vou usar para fazer aquilo é o tempo que eu não vou conseguir fazer outra coisa. É muito bom que ele tenha... Eu gostei bastante desses dois conceitos, tanto do discipulado quanto do custo, porque depois ele une, né, no próximo passo, ele vai unir as duas palavras, apontando para o verdadeiro discipulado de Cristo, né, de sermos discípulos de Cristo. Mas, sobre o custo, eu acredito que é muito importante a gente entender que na nossa vida, né, isso aí já entra um pouco nas nossas inferências, né, não há nada que nós façamos na nossa vida que não envolva um custo. Nada. Nós estamos aqui agora, né, são 9h20 da noite. O custo de estarmos aqui é o custo de não estarmos com a nossa família, é o custo de não estarmos assistindo uma TV,
é o custo de não estarmos descansando, por exemplo. Qualquer coisa que esteja relacionado a Cristo vai exigir de nós uma decisão de fazer alguma coisa. O custo, né, atrelado a isso, e o custo é a capacidade de medir, né, se alguma coisa você perde ou você ganha. Então, nesse contexto, quando a gente começa a seguir a linha de raciocínio aqui do pastor Jonas, a gente começa a ver o seguinte: há um custo que vai ser mensurado por um bem maior futuro, que Sim. é a nossa caminhada cristã, o nosso crescimento, e a gente vai explorar isso nos próximos tópicos, né? Mas eu acho de suma importância que o custo seja, de fato, bem conceituado, porque as pessoas parece que têm uma visão muito superficial desse custo. O nível da renúncia, talvez, eu acho que é a coisa que as pessoas, às vezes, não conseguem entender, né? Bom, aí o Alisson, quiser falar aí, já emenda. Não, eu tava só realmente pontuando que você estava confirmando o que você realmente estava falando aí do custo. Porque não há como realmente seguir a Cristo sem ter um custo. E o Jonas, ele faz até uma alegoria, uma ilustração aqui entre um cristão e um ateu, não é verdade? No livro. Ele faz essa questão de custo. O cristão, ele de fato, ele entende que a vida não termina aqui, né? Tem algo eterno, enquanto o ateu acha que é simplesmente aqui. Mas ele diz, olha, qual que é o custo desse pensamento? O que vai levar a fundo esse pensamento? O ateísta vai pensar que de fato não existe vida após a morte e aqui acabou. Mas e se ele tiver errado? Então ele vai propor para o cristão que o custo que ele tem é mínimo para aquilo que ele vai ganhar. Então a questão de vale a pena o custo. O Jonas consegue propor isso, que apesar de haver um custo de seguir Jesus, de ser discípulo de Jesus, a recompensa, o bem maior, está ainda por vir. Então ele renova essa esperança do cristão, ele renova essa força de que há custos, há perdas, né? Mas tem um bem maior por trás aí, que é a vida eterna com Cristo. Sim. Ana? Eu gosto do imperativo, né? Quando ele usa a questão do imperativo, né? O mais importante, mais excelente imperativo que uma pessoa pode ouvir é siga o mestre. E a gente vive num tempo de muitas ressignificações, no sentido ruim da palavra. Sim. Né? Tudo é ressignificado e tudo hoje, na minha época, quando a gente fala na minha época, a gente entrega a idade, né? Mas eu lembro de um tempo que a gente ia para a igreja depois do almoço e fazia o evangelismo. Não estou dizendo que tem que ser assim, também não estou dizendo que é certo nem que é errado, né? O que eu quero dizer é que em alguns momentos a gente entendia um pouco que era a questão da renúncia. Eu acho que hoje não... Eu tenho mais dificuldade, não sei se é o lugar que eu vivo, né? Porque eu mudei, saí de uma cidade interior para morar numa cidade maior, com uma outra cultura, mas não se fala muito de tem que ter um custo. Se fala, mas é um custo que é superficial, né? É um custo de, o meu aniversário é 7 da noite, então vamos marcar às 6 da tarde? Então, eu aprendi que se meu aniversário é 7 da noite, o evento é 7 da noite, o evento tem a prioridade quando se fala de igreja. E hoje isso mudou. E eu entendo que as coisas mudam, mas esses ressignificados que vão entrando na igreja, né, no corpo de Cristo, de forma superficial, eles têm atrapalhado um pouco, às vezes, o trabalho de fazer com que os nossos jovens mesmos entendam o que de fato é esse custo. Entendam que, às vezes, você sofre mesmo pelo nome de Jesus e parece que é quase um crime, né, você falar, e é como se as pessoas tivessem a obrigação de te aceitarem como cristão, mas, na verdade, não, porque aqueles que fazem a vontade do Senhor certamente seriam perseguidos, certamente entrariam contra a cultura em alguns aspectos. Então, esse custo envolve tudo isso. Envolve o pensamento da sociedade, que às vezes você tem que ir contra, né? O tsunami vem, você é o grãozinho de areia que tem um outro pensamento.
né? O tsunami do... E aí eu não tenho como falar de outra coisa, eu acabo falando, né? Porque a gente é mulher, a gente fala dessas coisas, e aí vem a tsunami do feminismo, e você é aquele grãozinho de areia que é conservadora, né? E vem a tsunami do aborto, e você é aquele grãozinho de areia. E isso não é porque você defende, isso é porque você entende que é isso que o seu mestre faz. Exatamente. Isso é difícil na nossa geração. É difícil. Na nossa geração, isso tem se tornado uma coisa bem complicada, né, agora. Muito bem. É Pode inevitável, né, Marcos? Não, é inevitável o que a Ana falou acontecer, de fato, para aquele que se propõe a seguir a Jesus o custo. Aí eu só volto a lembrar no capítulo sobre a questão do ateu e o cristão, que a priori o cristão ele tem muito mais excelência naquilo que ele busca, né? O custo dele, apesar de ser muito grande, de servir a Cristo, a recompensa dele por isso é eterna. Então, o que a Ana Paula disse aí é verdade. Principalmente nesse tempo de sociedade hedonista, né? Que também vai ser falado no livro. Sim. Se você se opor a isso, você já vai estar sofrendo justamente por parecer com Cristo, né? Por colocar os pés onde Cristo colocou. Então, é inevitável acontecer para aquele que professa ser cristão essa questão de custo. Se não está havendo custo, nós precisamos entender que nós não estamos sendo discípulos, né? Porque é inevitável acontecer isso. Olha, a gente vai falar mais assim disso conforme a gente for andando, mas assim, a premissa básica que eu tenho sobre o custo é assim, como é que nós somos, por exemplo, aceitos em lugares em que Jesus não seria aceito. Uhum. Esse é o nível do custo que eu sempre penso, né? Diferente também a gente vai falar desse livro aí lá em seu lugar, o que é que Jesus faria? Bem diferente. A questão Ele dá uma cutucadinha nele, né? Eu achei sensacional, gente, ele dá cutucadinha nesse livro. Um livro tão vendido, né, best-seller, de repente ele assopra aquela carta o castelo de cartas. Rapaz, aí você fica assim, né? Poxa, pior que é isso mesmo, né? Caramba, como eu não pensei nisso antes? Na verdade, ele não dá uma cutucada, não. Ele dá uma baita voadora nesse livro, né? Os 2 pés no peito do livro. Depois que eu li ele, eu passei a ver. Eu tenho esse livro, né, do Sheldon aqui. Passei a ver ele com outros olhos agora. Não, sabe o que é duro? Que assim, já um tempo atrás eu tinha tido essa discussão sobre a futilidade desse livro, Em Seu Lugar, o que Jesus faria, e que foi um baita comércio da fé na época, que tinha pulseira, o cara colocava pulseira assim, né? Aí tinha a sigla assim, né? O que JF, tipo assim, o que Jesus faria, pra você andar na rua e lembrado, né? Isso aí não é da minha época, não. Isso daí. Da pulseira, não. Mas o livro... Mas já tinha, e assim, e é mais triste, né, que agora eu tava me lembrando, um dia desse, né, veio uma irmã falar comigo toda bem intencionada, né, ai, pastor, olha, eu tô lendo esse livro aqui, era esse bendito desse livro, aí eu falei, meu Deus do céu. Enfim, seguindo aqui ao livro do Jonas, né, aí agora a coisa começa a ficar mais bruta, porque ele já começa a dizer o seguinte: ele já conceitua o que é o discipulado, conceitua o que é custo, e aí começa o custo de seguir a Jesus. E aí ele começa a leitura, né, ele cita um trecho bíblico, lá de Lucas 14, do 25 ao 35, né? Certo. Que é onde Jesus, a gente pode até ler aqui para ficar mais claro, né? Que é assim: uma grande multidão o acompanhava, e ele, voltando-se na direção dela, disse: se alguém vier a mim, e amar pai, mãe, mulher e filhos, irmãos, irmãs, e até a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro para calcular as despesas para ver se tem como acabá-la? Para não acontecer que, depois de haver postos os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que vierem comecem a zombar dele, dizendo: este começou uma construção e não conseguiu terminá-la. Ou qual é o rei que, antes de entrar em uma guerra com outro rei, não se senta primeiro para consultar-se com 10.000, se com 10.000 pode ir de encontro ao que vem contra ele com 10.000? Mas, pelo contrário, enquanto o outro ainda está longe, manda emissários e pede condições de paz. Assim,
todo aquele dentre vós que não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser o meu discípulo. O sal é bom, mas se ele se tornar insípido, com que se há de restaurar-lhe o sabor? Não serve nem para a terra, nem para o adubo, mas é jogado fora, e quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E Radical. aí, radical, porque o Jonas, ele bem fundamentado e respeitando, né, a hermenêutica que tem que ter esse texto, né, ele coloca assim, que o custo do discipulado vai infringir em 3 demandas diretas, que é um tipo de amor, que é a primeira, né, um Certo. tipo de sofrimento, que você vai ter, evidentemente, e um tipo de desapego. E aí, quando Jesus fala isso, ele fala, olha, você quer ser meu discípulo, então você tem que sentar e medir o custo de ser meu discípulo, né? E mais do que isso, Jesus começa a colocar as regras de condição desse discipulado. Então, se você não fizer tal coisa, você não pode ser chamado de ser meu discípulo. Agora. Se você não fizer tal atitude, né, você não pode. Então, quando você lê esse texto, com a devida honestidade que nós, como cristãos, deveríamos ler, é impossível você não rever alguma coisa dentro de você. É impossível, né? Bom, então eu queria que a Ana pudesse fazer aí comentários sobre essa primeira parte visceral aí do custo de ser discípulo de Jesus, né? Bom, para mim, o que resume bem esse primeiro capítulo aí é que a essência e a condição do discipulado é que para ajudar alguém a seguir a Jesus é necessário antes pagar o preço de imitar a Jesus. Eu gosto quando ele usa o termo pagar o preço, porque parece que ultimamente a gente tem tido medo de usar esse termo. E eu achei que ele foi simples, nesse caso, objetivo e direto. Existe um preço para você seguir a Jesus. E esse preço precisa ser pago, né? Você tem toda essa demanda, né? O custo do sofrimento, o custo do amor, e não tem outro caminho. Foi isso que ele disse. Não tem outro caminho. Tem um custo e tem um preço. Pressupõe sofrimento, pressupõe a demanda do amor, um amor que às vezes é de difícil entendimento, né? Mas o discipulado ele requer esse amor, né? Muitas vezes é um amor que não tem um retorno, né? É um amor custoso, é um amor que vai além, é um amor que você olha mesmo com o olhar de Jesus, não no sentido de com o olhar de que, olha, é assim que o mestre quer que eu faça, é dessa forma, é para além de mim, né? E eu gosto quando ele usa a questão de você se negar, de você ir para além das suas motivações, porque não tem a ver com você, na verdade, né? Não tem a ver com você, tem a ver com o reino, tem a ver com Cristo, não é sobre você, na verdade, né? Discipulado não tem a ver sobre as suas demandas sociais, o seu status, o que você vai conseguir, o que você não vai conseguir, não tem a ver com isso. Olha, existe um preço. O preço não é o que você quer, é o que o mestre quer. Não é o que você pensa, é o que o mestre pensa. A gente não imita. Ele vai falar sobre isso, né, quando ele critica o Em Seus Passos que Faria Jesus. Sim. Não é uma mera imitação de padrões morais, né? Não é imitação de. É muito legal quando ele usa essa questão do ateu, né? Olha, até um ateu, uma pessoa que não acredita, segue padrões morais. Não é disso que eu estou falando. Olha, vai para além. Só um parágrafo aí no seu comentário, Ana. É bem verdade isso. Se você for parar para pensar, tem gente que não acredita em Deus, mas que quer viver uma vida com certo nível de moralidade, que ele pode ter atitudes externas, meramente externas, de um padrão que até o faça ser confundido com um cristão, pelo fato dele querer viver isso. Mas isso não é ser discípulo, é o que você está dizendo aí. Exatamente. Geralmente, só abrindo também, aproveitando o gasto do Marco, geralmente esse próprio ateu, ele usa dessa argumentação, né, Marco? De que, da moralidade dele, para poder se justificar.
Veja bem, eu não preciso de Deus. Assim, a minha religião é eu fazer o bem pro próximo. As pessoas falam isso. Isso. E é um argumento, né? É um argumento não só do ateu, é o argumento do cristão que é nominal, é o argumento de qualquer religioso. Qual é o impeditivo do meu da minha salvação? Eu não fumo, não bebo, não mato, não roubo, né? Então tá tudo certo. E isso é que é o encantador, né, da obra de Jesus. E isso que vai para além daquilo que a gente vê, é o que transcende. Que só alguém que nasceu de novo, na verdade, pode entender o custo discipulado. Só alguém que nasceu de novo consegue realmente entender o que é essa imitação, o que é esse custo, o que é você servir como o sentido original da palavra, né? Eu sou livre, mas eu me submeto, sou escravo de Cristo, eu sou servo de Cristo a um nível tal que nada é mais importante do que isso. E ainda assim me sinto livre. Então é difícil, uma pessoa que não conheça Jesus entenda o princípio, mas é possível que uma pessoa que não conheça Jesus siga um padrão moral que possa confundir o outro. Eu vou pegar um gancho aqui que a Ellen fez uma pergunta que está ligada com o argumento que a Ana usou agora há pouco, que ela diz o seguinte: em nossa igreja mesmo temos um caso de diáconos que, se no dia do culto tiver uma festa, eles deixam de ir ao culto para ir à festa, né? O que vocês me dizem isso? Olha, eu não posso dizer que o fato em si mesmo deles irem para a festa seja um pecado. Não temos base bíblica para isso. Porém, o maior indicador do nosso coração são as nossas atitudes. Está muito claro que a igreja não é uma prioridade para esse casal, né? Então, é parte daquilo que a Ana bem comentou. Eu não fui criado nessa mesma cultura que a Ana foi, mas eu entendo, porque eu conheci muita gente que tinha isso, né, de estar presente, da igreja ter mais relevância, do ambiente do culto, né? Enfim, é bem intenso lidar com essas questões, né? Marco, sobre isso. Na verdade, o fato em si não é um problema, né? Sim. O fato em si não é um problema. O problema é a motivação, né? Não tem como a gente julgar, na verdade, né? Mas o problema em si é a motivação mesmo. Se isso é recorrente, porque também a gente acaba vivendo 880, como dizem os antigos, né? Porque quando eu me converti, por exemplo, tudo estava num nível... E às vezes a gente precisa disso. A gente que se converte enquanto é jovem, a gente às vezes precisa fazer uma guinada radical, porque você ainda não tem... você ainda não consegue estar num ambiente e não viver aquele ambiente. Quando você, às vezes, veio de um ambiente mais pesado, quando você se converte, às vezes você acaba sendo radical, né? E você acaba se afastando um pouco da família. É um erro, né? Não sei se é um erro, não sei se é essa a palavra, mas o que eu quero dizer é que é a motivação. Em alguns casos, a gente erra porque a gente dá mais importância à estrutura, à igreja, do que a estar com a sua família, né, a estar com o seu esposo, e aí depende de cada situação, né? Não estou querendo dizer que a igreja tem que ser deixada de lado, estou querendo dizer que a gente tem que usar um bom senso, né? Investir na família, estar com os filhos, estar com o esposo, mas às vezes quando a gente se converte, a gente precisa dar ser radical, porque você não consegue estar em algum ambiente sem se envolver novamente com aquele ambiente. E, por outro lado, a questão de você anular compromissos ou deixar de ir a coisas importantes na igreja por compromissos sempre, de forma recorrente, isso, na verdade, pode revelar uma motivação que não é legal, né? Mas é uma coisa muito que não tem como você julgar, né? Não é esse nosso papel também aqui de julgar, é apontar caminhos, talvez, para reflexão, né? Boa. Vamos lá. Seguindo aqui na leitura do Jonas, né? Assim, essa parte aqui ela me deixou muito surpresa,
porque ele cita um livro chamado Um Judeu Marginal, né, do John P. Meyer, que é um livraço, e eu Não jamais... Oi? Desculpa. Eu não li, eu só não Recomendo. conheço. É um livro de um padre católico, né? Também não li. Espero que os irmãos que estejam assistindo aqui não me taxem de herege, porque de vez em quando eu leio um padre que seja um bom teólogo, evidentemente. Eu também, mas esse eu não li, não. Então, não, porque você sabe que tem muito disso no meio cristão, né? Infelizmente. Eu li o livro do Joseph Ratzinger lá, né, que era o antigo papa, né? Nossa, você lê coisas de católico, lógico, tem que ler, tem que ser, eu tenho que entender o que está sendo dito, né? E esse livro... Eu não posso dizer que eu leio o Saramago, né? Porque então, aí vai ficar difícil do meu lado. Qualquer tipo de leitura, claro, né? Você não vai ficar lendo livros de bruxaria, né, magia negra, né? Vai aprender a fazer macumba, essas coisas, mas a leitura que mexe com o seu intelecto, ela é válida, porque ela te dá raciocínio, né? Aquele exercício. E aí ele coloca, né, o exemplo que o John P. Meyer dá da questão de níveis de envolvimento no discipulado. Aí eu vou tentar colocar aqui para vocês. Isso é maravilhoso. Assim, ó, deixa eu ver se chega mais perto, né? Então aqui tem um círculo, né, que diz assim, olha, os 12, os discípulos e as multidões. E no livro lá, O Judeu Marginal, ele também conceitua isso. Como se os grupos, aqueles que seguem a Jesus, né, ser dividido de forma assim, genérica, evidentemente, mas em níveis de compromisso com Jesus. Então tem lá os 12, que eram de fato ali os discípulos, né? Tem aqueles discípulos que são comprometidos, tem aqueles ouvintes curiosos, né? As multidões que ele bem retrata, inclusive lá no Judeu Marginal, né? Ele fala sobre aqueles que a Bíblia trata como seguidores de Jesus, mas eram aqueles que viam o alvoroço e iam atrás sem nenhum tipo de compromisso, por exemplo, né? E de forma muito brilhante, né? Parece até que a gente está rasgando seda aqui para o Jonas Madureira, né? Mas o Jonas consegue mostrar esse paralelo desse exemplo do John P. Meyer, né, no livro dele, em contraste, né, e também em muita similaridade com a igreja de hoje, né? Ou seja, eu saquei uma frase aqui dentro dessa parte aqui, que ele diz o seguinte, que a grande multidão é o exemplo mais escandaloso que é possível seguir Jesus sem compromisso, ou seja, sem levar em consideração o custo do discipulado. E isto é uma grande, grande, grande verdade. É muito comum nós entendermos pessoas que vão à igreja há 20 anos, há 30 anos, bate o cartão do culto do domingo, ou fica um mês sem ir, depois vai lá, e essa pessoa realmente ela acha que ela é um discípulo de Jesus, mas ela tem um nível de envolvimento zero, porque ela vai, chega em casa é um demônio, que é como muitos casos de pessoas que são assim, chega em casa a pessoa é um demônio, mas ela vai lá de forma religiosa no seu ambiente litúrgico, quer seja igreja católica, evangélica, sei lá, e para ela tem dentro de si que, de fato, isto faz dela ser uma seguidora, um discípulo de Jesus Cristo. Então, eu gosto quando ele usa a palavra especulação. Sim. Sabe? Eu gosto quando ele usa essa palavra, porque ajuda a gente a entender, né? Ajuda a gente a entender o verdadeiro seguidor e aquele que vai por especulação. E não é só naquela época, né? É real hoje, né? E o que o Marco falou e o capítulo aqui demonstra, fica evidente lá em João 6, né? A multidão é alimentada, a multiplicação do pães e peixes. Um dia depois eles procuram Jesus. Jesus, como sempre, radical, porque me parece que essa geração hoje em dia, eles escolhem ali qual Jesus eles acreditam. Eles gostam de pegar o Jesus bonzinho. Não estou dizendo que Jesus não seja. Não estou dizendo que Jesus não seja bom. O Jesus de estou dizendo o Jesus hippie, né? Paz e amor, que aceita tudo. E é justamente o que o Jonas diz aqui. O que Jonas cita aqui é que se você estiver em falta em uma das 3 demandas de Jesus, você não é um discípulo, né? Que é amar ele acima de todas as coisas, o desapego, né, que tem. Então, o que Jesus está dizendo aqui, que o discipulado real
ele é radical. Ou de fato você o segue, ou você não segue. Não é meio termo. Então, a multidão de João 6 fica evidente quando Jesus começa a chicotear com palavra, né? Profunda. Aquele que não participar, se não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem comunhão comigo, e metendo a chibata, como se diz aí, e de repente, da multidão de 5.000, restaram 12. E Jesus, eu costumo dizer que se Jesus, Ana, fosse um coach da época, um líder aí da época, seria um fracasso. Porque enquanto os líderes atuais querem aglomeração, multidões, Jesus pegou uma multidão e não estava nem se importando em ficar sozinho. Porque quando ele vira, olha, vocês também podem ir, eu não estou preocupado em amaciar o ego de ninguém. Então, o discipulado, ele é radical, ele corta a pessoa de uma tal maneira que se você, ou você ama Jesus, ou você o odeia. Porque com Cristo não tem meio termo. E é de fato essa é a mensagem do Evangelho, né? Não é uma mensagem que somente passa mertiolate na ferida, não. Ela é algo que abre, rasga mesmo a ferida, justamente para poder vir um bálsamo e curar. Então, o que o custo do discipulado faz para a nossa vida é justamente essa consciência, esse raciocínio de que se eu amo Jesus, eu preciso aguentar, suportar esse custo. Né? Então, o que a nossa geração, infelizmente, está fazendo é selecionar as palavras de Jesus. Mas esse texto aqui que Marco leu, esse texto aqui corta a gente. Não tem como. Nos pegamos pensando. Ele precisa nos ferir. Exatamente. Né? Ele precisa ferir os conceitos que a gente traz. Que são nossos, e nós precisamos nos sentir confrontados mesmo, vergonhados com a nossa postura. E Oi, pode falar. Não, é só finalizando. E é impressionante que Jesus que coloca os termos para ser seguido. É ele que coloca. Se fosse qualquer um aí, não, você pode me seguir de qualquer forma, eu aceito qualquer um, eu quero é multidão. Não, Jesus coloca os termos. Os termos são dele. Se você falhar em um, você está fora do discipulado. Então, essa questão de ser discípulo de Cristo, como diz Stott, né, tem um livro, é radical. A palavra tem que nos ferir. O Felipe está falando aí, né? Felipe ele faz parte lá do grupo do Pregue a Palavra. Excelente professor. E ele falou aí que é fácil, né? Você vai lá, pega o pão, pega o peixe, tá lá na igreja, tá na hora do louvor, tá tudo muito legal, né? Mas na hora mesmo do vamos ver... Na hora que Jesus aperta... Aí não dá, né? Porque aí é muito, né? A gente tem que pensar na nossa felicidade, né? O nosso bem-estar. E aí não pode, né? Quando mexe com bem-estar, aí já fica mais complicado. A Giselaine que ela colocou aqui, né? Que o mertiolate dessa geração não arde na ferida. É verdade. Se é aquele bom, né? Aquele que você coloca... Sai até espuma, né? Isso, é efervescente, né? Você joga o mertiolate. Isso aí, né? Olha, eu destaquei uma frase aqui, ainda falando sobre essa questão, pegando um pouco do que o Alisson falou, que os termos que foram estabelecidos por Jesus em relação ao discipulado, né? E aí tem uma frase que eu anotei aqui, que eu acho que também vale a pena aí uma discussão, que diz o seguinte: entretanto, para seguir Jesus, de acordo com os termos que ele estabelecera, era necessário sair do anonimato. E aí é onde a coisa arde bastante, porque é fato que existem muitos agentes secretos, entre aspas, aí, né? Uhum. Pessoas que se dizem cristãs, mas que não vivem a sociedade como cristã. E o sair do anonimato aqui não se trata de uma busca de holofotes, né? Nós estamos aqui falando de ser o centro das atenções, né? Até porque nós não somos o centro, né, do coração de Deus. A questão aqui não é essa. A questão aqui é a nossa postura ser uma. A termos uma única vida, né? Na verdade, a nossa vida é única. Não existe uma vida dentro de casa, uma vida na igreja, uma vida no trabalho. Existe uma vida, e esse sair do anonimato significa isso.
sair de acordo com os moldes que Jesus estabelece para ser o seu discípulo e sair do anonimato disso, reverberando para todas as áreas da nossa vida. E aí, também uma outra frase que eu deixei anotado aqui, que diz o seguinte, que até o Jonas ele coloca aí em itálico no texto, né? Um pedaço da frase. A verdadeira igreja não é uma multidão que simplesmente segue Jesus, mas é a reunião de todos aqueles que seguem Jesus, aí entra o itálico, né? Nos termos de Jesus. Ou seja, é a assembleia daqueles que se recusam a seguir Jesus do próprio jeito, meramente como curiosos, retendo apenas o que lhes agrada, descartando tudo mais. Que foi aqui o que praticamente nós falamos, né? O Jesus de coque. Não é esse Jesus que eu acho que ele é fofinho, que ele é bonitinho, né? Não, é o Jesus que ele estabelece como padrão para que seja seguido, né? Então, vem aquilo. Se alguém não vem a mim, né, e não apresenta o amor, que é aquele primeiro termo que Jesus colocou, esse alguém não pode ser discípulo, né? Se alguém vai até Jesus sem sofrer, qualquer que seja o nível de sofrimento, não pode ser. E se alguém não vai até Jesus sem desapego, este não pode ser discípulo. E isto não são inferências nossas aqui, e nem do pastor Jonas Madureira. Isso é o que a Bíblia está falando. É o que Jesus disse. É o que Jesus Eu gosto quando ele usa o termo, quando ele fala que, na verdade, não é Jesus que vai se adequar aos meus planos. Né? Aí ele diz, nós é que devemos nos engajar nos planos de Jesus e para a sua igreja. Né? Segue-se uma linha inversa. Né? Jesus é encaixado na nossa vida, quando, na verdade, o verdadeiro discípulo faz o contrário. Ele se encaixa nos planos. Sim. Né? O Mestre. Ana, o que você disse aí, Martin Lloyd Jones também sempre dizia sobre essa questão, né, de não fazer um Jesus adaptável para nós, né, a gosto do freguês, mas de fato nós nos empenharmos em encaixar ali na dele. Ô, Marco, é interessante que essa questão do anonimato, o Jones vai usar de forma antagônica. Ora, ele diz, olha, você precisa assumir uma responsabilidade, sair das trevas, né, e sair, de fato, um compromisso com Cristo, e depois ele vai dizer o anonimato na questão de quem deve aparecer é Jesus. Lá na frente, no decorrer do livro, ele diz, olha, se de fato você é seguidor, discípulo de Cristo, você não vive mais para si mesmo, é Jesus, né? As pessoas devem entender e reconhecer isso. Eu acho interessante, ele usa esses dois pontos. Ora, ele diz, olha, você precisa sair das trevas, você precisa assumir um compromisso, você precisa estar na causa de Cristo, e depois ele diz que nós precisamos, o holofote é para Cristo, né? A luz é para ele. Então, eu acho muito bacana esse antagonismo que ele fez aí no livro. Muito bom. Essa questão de sair do anonimato pressupõe uma postura, né? Uma postura de vida, na verdade, né? Quando o reverendo Marco falou, olha, realmente, nós não somos o centro. Uma das maiores crises quando eu pensava em criar o canal literário era saber passar que eu posso ler O Morro dos Ventos Uivantes, sendo cristã, eu posso ler o Dom Casmurro, e eu posso ler Introdução à Cosmovisão Cristã. Né? Alguns livros, aí eu vou lá e faço apenas a resenha. O Conto da Ilha Desconhecida, do Saramago. Eu fui lá e fiz só a resenha. Mas, numa das últimas resenhas que eu fiz agora, sobre o livro lá que foi indicado, que foi baseado lá na série da Netflix, é um livro que não tem como você falar só cosmovisão. E aí meu marido vendo o vídeo, né, depois que eu gravei, mostrei para ele, ele falou assim, muito bem, assumi uma postura. Por quê? A minha crise enquanto professora de literatura era, onde é o meu lugar? Né? Porque quando fere aquilo que eu creio, quando fere aquilo que eu penso deliberadamente, eu não consigo deixar passar em branco. E eu acho que passa por isso, né? Eu acho que é um processo. Isso precisa entrar na gente. E eu vou dizer para vocês que é bem difícil às vezes. Por isso que quando ele fala desse custo
dessa demanda de você sair do anonimato, eu penso que deva ser nesse sentido, né, de você assumir uma postura de quem de fato você é diante da sociedade, diante da igreja, né? E eu tive essa experiência aí quando vocês estavam falando de sair do anonimato, aí eu lembrei disso, porque ele falou, poxa, assumi uma postura. Bacana isso aí, hein? Ele falou para mim, legal. Eu só quero finalizar aqui esse ponto aqui com a minha fala com uma citação aqui do livro. Ele diz assim, ó, na grande multidão estavam aqueles que queriam seguir Jesus segundo seus próprios termos. Trata-se de nossa terrível mania de querer ressignificar conceitos que ofendem nosso amor próprio. E é o cerne da questão. Ou, de fato, eu assumo a causa de Cristo e essa causa vai ir de confronto com a sociedade, mas também comigo mesmo, ou eu me permaneço escondido, seguindo Jesus como de longe, né? Seguindo Jesus escondido ali. Mas esse seguidor que segue Jesus escondido, ele não está apto a fazer parte do discipulado. Ele não está apto a seguir Jesus. Ele simplesmente segue Jesus impondo a própria condição. Assim é muito fácil, né? Seguir Jesus colocando os termos como fazer. Nós mesmos colocando os pontos a ser seguidos, e não Jesus. Então, seria muito fácil o discipulado. Não teria esse custo. Ele fala, tem uma citação que eu grifei, eu não lembro nem se é na primeira parte ou na segunda do livro, mas tem a ver com o que a gente está falando, que ele diz assim, como é difícil renunciar a algo que acreditamos possuir. Mas não deveria ser assim. No final das contas, as coisas que dizemos possuir não nos pertencem. Neste mundo, todas as posses são mera ilusão. Não possuímos nada daquilo que dizemos possuir. Tudo é dádiva, né? Então ele vai levando. É muito bonita essa citação, né? Tudo que temos vem dele, é para ele. Essa é a grande diferença de um cristão e um materialista filosófico. A gente entender quem é o dono de tudo. Sensacional essa citação. Muito profundo, muito bom. Bom, aí, gente, eu queria avançar um pouco mais, porque, assim, estamos já quase uma hora na live. Assunto, né? Passa muito rápido. E assim, após essa questão de falarmos do custo e tudo mais, e desses o tipo de amor, né, sofrimento e desapego, o pastor Jonas, ele destrincha cada um desses termos, né, o custo do amor, né, depois ele fala do custo do sofrimento, né, o custo do desapego, e ele avança também para o discipulado de baixo custo, que na verdade não pode ser um discipulado, porque o verdadeiro discípulo, né, ele tem um alto custo, né, então aí a gente já assim, prefiro que os irmãos que estão assistindo, para assim, investigar mais, se debruçar sobre isso, seria importante ter o livro, e também para a gente não ficar, porque senão a gente vai demorar 5 horas nessa live aqui, e já conseguimos fazer um bom overview sobre a questão do custo mesmo, né? Então, eu queria já ir para a parte 2, que é a doutrina da imitação de Cristo. Certo. É o Imitatio Christi, né? Onde ele já começa com Hebreus 13, né, no versículo 7. Lembrem-se dos seus líderes, aos quais pregaram a palavra de Deus a vocês, e considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram, né? Bom, é aqui que o Jonas começa, então, né, a meter o pau, assim por dizer, naquela questão do padrão moral, né? E aí ele deixa muito claro que não existe, né, que a realidade é uma só. Você não precisa acreditar em Deus, não precisa acreditar em Jesus para que você viva de acordo com isso em nível de padrão moral, né? E ele coloca exatamente isso. É possível ser ateu e viver sobre morais cristãos. Isso é um fato, né? Muito bem. E aí, quando ele começa a pontuar para nós a doutrina da imitação de Cristo, nós temos lá o 1 Coríntios 4:16, 11, né, versículo 1, Tessalonicenses 1:6 e diversas outras passagens, onde, né, Paulo ele diz o seguinte: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Então, nós começamos aqui a adentrar o que o Jonas Madureira chama de uma espécie de discipulado mimético, né? Aquele que pressupõe um modelo para servir de base de imitação, né? Nós temos esses modelos? Sim, nós temos os apóstolos, que são esse maior exemplo aí do Imitatio Christi. E aí
Aí já começo com uma inferência um pouco minha. Falta para nós hoje essa referência no que diz respeito a coisas contemporâneas, né? Eu costumo dizer que se você convive com algum tipo de pastor, alguém que é um mestre, alguma coisa assim, que a conduta dele é digna de ser imitada, porque este imita Cristo, você realmente é privilegiado, porque faltam muitos bons exemplos. Isso tudo também vai culminar num ponto que eu para mim, aí no final, quando a gente for fazer aqui as considerações finais, eu entendo que é a cereja do bolo, que eu vou deixar para falar mais na frente, mas a falta da imitação de Cristo, ela já não é de hoje, ela já é de muito tempo, e é por isso que às vezes nós vemos que alguns pastores ou mestres, né, alguns teólogos, eles têm algum certo tipo de destaque, e são muito queridos até por pessoas que estão perto deles, porque eles imitam Cristo, e nós temos um exemplo prático da imitação, que são os apóstolos, e o Jonas, ele faz é incrível, né? A linha que ele traça, ele vai fazendo uma linha de tempo, explicando essas questões, e o resumo da ópera, se é que há um resumo da ópera aqui básico, há um custo muito alto em ser discípulo, mas há um custo muito alto também em ser um imitador de Cristo para ajudar outros a serem imitadores de Cristo. E aí é que eu jogo agora a bola para vocês. Qual é o ponto de vista de vocês sobre isso? Então, a parte 2 aí, ela realmente, ela exprime, né, justamente sobre essa questão. Enquanto a primeira parte falava dos custos, né, a parte 2, de fato, fala ainda mais, porque sermos exemplos, né? E como você disse aí, seguir a Jesus, o discipulado, não é somente padrões morais, não é ter padrões morais, mas é muito mais do que isso. Então, a ótica do discipulado aí, moralmente falando, ela é muito fácil, né, nesse ponto aí. Você pode ser de maneira exterior. Então, o propósito do livro aí, ele é justamente pegar, encaixar nosso raciocínio, o nosso intelecto, de que Cristo, ele é um exemplo a ser imitado não somente em padrões morais, né, em padrões realmente éticos, porque, como você disse aí, um ateu pode realmente viver uma vida moralmente falando, viver princípios de vida cristã. Ele coloca muito mais fundo, isso esmaga a quem exerce a liderança, que não é somente algo exterior, e ele se aprofunda em uma vida dedicada a isso. Então, é muito mais do que você aparenta ser. Há uma diferença muito grande entre você aparentar ser um discípulo de Cristo, porque nós podemos fazer isso, do que, de fato, você ser. É algo muito mais profundo, essa imitação. E, como você disse aí, Marco, quem vive dessa forma, quem vive nessa profundidade de imitação de Cristo, ele é um exemplo a ser seguido, porque ele entendeu e compreendeu de que fazer discípulos não é simplesmente você ensinar essa pessoa padrões morais. Porque se assim fosse, eu aprenderia padrões morais com alguém ético, né? Alguém realmente, moralmente falando, que não precisava ser cristão. Então, eu entendo que essa questão do Jonas, quando ele coloca aí, ele realmente aperta o leitor a se ver seguindo Jesus, né, o curso de seguir Jesus, mas entender que atrás dele tem outra pessoa, né, que às vezes não pode estar vendo Jesus, mas está me vendo, que é o que o Paulo disse, né, ser de meus imitadores. Então, se colocar como exemplo também, é muito difícil você se colocar como exemplo se você não entendeu de que seguir Jesus é muito mais do que expressões morais. Sim. Ana? Eu gosto quando ele fala um pouquinho dessa natureza mimética do desejo, porque aí faz com que isso se aprofunde. E aí lembro do apóstolo Paulo, quando ele diz, né, que o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Ele não só vivia daquela forma, ele desejava viver daquela forma. Então, essa natureza da imitação, ela passa, e aí ele vai falar, né, que é muito mais do que jeitos e trejeitos, mas vai para aquilo que nós desejamos.
E a pessoa que anda, as pessoas que andam com pessoas que não somente têm uma postura cristã, mas que deseja isso profundamente, elas servem de inspiração para que você imite, né? E quando fala de jeitos e trejeitos, a gente acaba lembrando, obviamente, dos grandes coaches, né, que na TV enganam muita gente, nos grandes cultos enganam muita gente, mas quando alguns irmãos vão andar de perto com essas pessoas, tem uma frustração, porque aí descobre, né, não era quem eu pensava que era. Por quê? Porque vai muito mais além de jeitos e trejeitos e de forma de falar, e infelizmente, às vezes até uma ferramenta persuasiva da oratória, né? Porque o evangelho não é isso. Então, quando ele vai para essa natureza mimética do desejo, faz com que a gente entenda, poxa, é muito mais além disso. É o seu desejo por Cristo, pela obra do Senhor, ser tão quase que palpável em você, que quem te acompanha consegue viver isso. Sim. Exato. Né? Aqui, pessoal, a gente tem muita, nessa segunda parte aqui, da imitação de Cristo, né? O Jonas, ele, assim, aqui é o ápice que eu entendo filosófico desse livro, porque ele destrincha com muita base, com muita argumentação, as diferenças em questão de personalidade, do exemplo mimético, isso que a Ana também falou, em relação ao desejo, né, de imitar, Desejo, isso. não só de viver, mas de desejar viver assim. E caminhando quase que para uma parte final, porque acho que daqui para frente o livro já vai para os seus finalmente, eu partilho, a partir da minha opinião, o tópico lá, o sinceridade e autenticidade, que Certo. na minha visão, este sim é a cereja do bolo, assim por dizer. Concordo. E quem conseguir discernir isso de forma prática vai entender. Isso é uma coisa que eu já Vai ler o convivi. livro. Eu conheço muita gente, principalmente nesse nosso mundinho de rede social aqui, que às vezes página, né, digital influencers e tal, existe uma ansiedade ridícula de ter a evidência, né, da autenticidade. Não, agora sou eu que estou falando tal coisa, alguma coisa desse tipo, né? Não é à toa, assim, tem certas coisas que às vezes eu vejo aqui principalmente no Facebook, né? Eu zoo bastante com o Alisson sobre isso, né? Às vezes o cara tá lá no perfil pessoal dele, olha que doideira, né? Ele tá no perfil pessoal dele, ele digita lá um texto lá, qualquer que seja, aí ele assina o texto lá no perfil dele, ele marca ele mesmo no perfil, e ele mesmo curte o post dele, né? É aquela necessidade de dizer, foi eu que escrevi estas linhas aqui, eu que sou o dono desse texto. E aí, às vezes, a gente vê nas páginas, nos grupos, né? O cara, ele quer partilhar, em vez de ele pegar e copiar o texto e partilhar numa página, ele quer compartilhar a partir do perfil dele para que ele seja mais visto, né? Isso é ridículo, infantil, mas põe em evidência justamente a questão da autenticidade, a necessidade ridícula, e que para mim hoje, eu tenho, graças a Deus a gente amadurece, né? Havia uma época que eu também achava que todos nós deveríamos ser cristãos autênticos, sem respeitar a primeira palavra dessa sentença, cristãos, né? E aí, é sempre aquela questão de formar uma opinião, não, porque eu sou um cara autêntico, eu faço e aconteço. Hoje eu já acho que o cara que tem essa necessidade de se afirmar como autêntico é um baita de um cara frouxo, não tem segurança de caráter, né? E ele precisa de uma autoafirmação, ele precisa ser visto, precisa ser aceito, porque se ele não tiver um número X de compartilhamento naquilo que ele está escrevendo, ele se sente mal. Então, quanto mais as pessoas aceitam ele, mais ele se sente autêntico, ele se sente relevante. E isso é de uma idiotice tão grande, porque é o que o Jonas está falando aqui. No fim das contas, nós não temos que ser autênticos. E esta, sim, é a grande desconstrução desse livro aqui. Você ser um discípulo de Cristo não se trata de você ser autêntico, se trata de você imitar a Cristo. Então, você é uma imitação de Jesus. E isto, sim, deveria ser relevante para nós, não buscarmos uma autenticidade, uma nova releitura, uma nova reforma, alguma coisa. Não. A verdade é uma só. Nós não temos que ser autênticos, nós temos que ser cristãos. E isso coloca com tanta clareza, né, com tanta exposição,
a deformação de caráter de muita gente, inclusive das nossas também, porque nós nos esquecemos disso com muita facilidade. Então, eu gostei, obviamente, que eu acho que é uma obra-prima esse livro, embora ele seja um livro pequeno, mas não é um livro raso, né? Mas o ponto que mais assim fala comigo, que foi para mim assim, esse livro valeu demais, mas essa parte aqui é a parte que eu fiquei assim, sabe quando você lê e você fica assim, ó, meu pai do céu, é isso. Ele cita, nessa parte ele cita bastante Lewis, né? Sim. Nessa parte, o cristianismo puro e simples, ele cita bastante Lewis nessa questão de autenticidade, porque Exato. ele diz o seguinte, olha, cada um tem um desejo, todos nós temos um desejo, e a partir do momento que nós desejamos sermos iguais a Cristo, perdemos essa característica de ser autênticos. Automaticamente. É como a filosofia usada aqui pelo Jonas é muito fantástica, essa parte que é muito peculiar dele, porque ele diz, olha, a questão não é você ser autêntico, a questão é onde está o seu desejo de ser autêntico. Está na pessoa de Cristo? Aí sim, aí você encontrou agora o ponto principal, como o Marco disse, você encontrou a cereja do meu bolo aqui agora. Você entendeu isso? Entendi. Beleza. Pode fechar o livro. Era como se Jonas estivesse falando, se você entender esse ponto aqui, você entendeu tudo. Então, a questão não é eu aparecer. Aí que entra a marca agora, que eu te falei sobre o anonimato, nesse sentido, de você recuar. O anonimato em não ser mais autêntico, em agora imitar alguém, o desejo. Como a Ana bem disse, há uma diferença muito grande entre você imitar e entre você ter o desejo de imitar. Sim. O desejo de imitar é que vai mostrar realmente onde que está a sua paixão. E foi fantástico que essa parte, ele cita Lewis, depois cita Agostinho, me parece também, várias citações corroborando com o pensamento dele. Fantástico. Eu também quero concordar com vocês dois, que essa parte aqui é a parte, o ápice do livro dele. Antes da Ana falar, só um pequeno parênteses aqui. O que eu acho que é mais legal, como a gente é bem parecido na nossa linha de raciocínio, talvez eu acho que vocês riram assim como eu, né? Porque além da gente descobrir, né, dele falar que não tem nada de ser autêntico, temos que ser cristãos, o Jonas, ele dá uma surra de argumentos em cima daqueles que dizem que são autênticos, né? Aquele cara que é o diferentão. Não, eu faço acontecer, meu amigo, isso é imitação de alguém. É aquela velha história do... Uma vez eu tive um professor no seminário que ele falava assim, Marco, não existe autenticidade. Existe aquele que esconde bem a sua fonte. E o Jonas, ele usa, né, a filosofia, né? E é uma argumentação muito coerente, muito sólida para dizer assim, no fim das contas, a autenticidade é uma falácia porque você imita alguém. Simples, né? Só que para nós que somos cristãos, deveria realmente ser um tapa bem aquele tapa do acorda, né? Na corda. Porque a sua imitação é Cristo. Você tem que imitar Cristo. Maravilha. Então, eu vou concordar com você que é a cereja do bolo. Quando eu li o paradigma da sinceridade, da autenticidade, ao mesmo tempo que eu me senti confortada, eu me senti confrontada, né? E fiquei pensando na mente de Deus assim, olhando para a gente dizendo tolinho, né? Porque essa sacada, engraçado, né, que ele vai citar o C.S. Lewis, ele vai citar outras pessoas, e eu nunca tinha me atentado, de fato. Sendo bem sincera para vocês, você vê, né, a gente, graças a Deus, a gente, quanto mais você acha que lê, menos mesmo você sabe. Quanto mais você acha que está chegando perto de algum lugar, você está distante da ilha ainda. Terra seca está demorando, sabe? Porque essa parte da sinceridade, da autenticidade é sensacional, gente. Sensacional. É sensacional e é a graça, né? Eu não preciso ficar nessa luta carnal, diabólica, desumana de tentar ser aquilo que eu não consigo ser, né? Eu nunca vou conseguir ser, e é tão consolador, é tão gracioso você saber que tão somente basta que você imite aquele a quem você mais ama na sua vida. Jesus.
Isso é um consolo, né? Ao mesmo tempo que bate, né? Como o Marco falou, né? Porque a gente lida com isso, né? A gente que às vezes quer dar uma aula, né? Eu chego no seminário às vezes e eu lembro que uma vez eu dei aula para uma amiga minha. Dar aula para amigo é bom em alguns momentos, né? Mas depende do amigo. Mas essa amiga é amiga mesmo. Então eu lembro que eu fiz uma coisa, não uma coisa feia, uma coisa que não precisava. E aí um dia ela veio na minha casa e disse assim: então vamos lá, vamos aos fatos. Dê-me seu feedback. E aí ela falou para mim uma palavra que ficou na minha cabeça. Ela: você não precisa disso. Não é assim. Chega e dá a sua aula. E é isso. Simples assim. E quando eu passei por essa parte da autenticidade, eu falei, ai, que bom, né? Tão gostoso saber que... Tirou o fardo, né, dos ombros. Tira, porque você entende seu lugar, né? Você entende o seu lugar e foi confortador, foi ao mesmo tempo intrigante, vergonhoso, né? Porque abre feridas mesmo, você se percebe mesmo nesse papel, às vezes, né? Mesmo que de forma pecaminosa sempre, mas inconsciente talvez, né? De falar, poxa, às vezes a gente deseja isso mesmo, né? E a gente ouve isso de alguns pregadores, a gente ouve isso de alguns discipuladores, né? Você é um cristão autêntico, você tem que ser um cristão autêntico, e isso é tão maléfico, né? Isso não é legal. E aí, isso foi para mim realmente a cereja do bolo. O reverendo Marco falou de uma forma bem real, muito sensacional essa parte. Eu estou pensando nela até hoje, estou quase botando um quadro, né? O paradigma da autenticidade e da sinceridade, né? Muito Seja bom. sincero. Olha, eu vi, hoje eu estava dando uma olhada nas redes sociais, né? E essas leituras, essas percepções me marcou de uma forma tão profunda e tão significativa que eu estava lendo um texto do Packer, que faleceu, né, recentemente, e que ele fazia questão de ser conhecido como alguém que apontava os antigos discípulos, né? É porque um teólogo da proeminência dele com certeza sabe que há um valor nisso. Talvez seja esse a grande questão que a Igreja de Cristo hoje falha, nessa busca, né, desenfreada de ser autêntico, de ser inovador, de ser isso e aquilo, se esquece do básico, que é ser a imitação de Cristo, né? E passando um pouquinho ainda um pouco à frente, quando a gente vê essas questões, que é aí onde o Jonas Madureira ele critica lá ele faz todo um cenário, assim, tudo que nós falamos, mas ele também fala do livro lá do comportamento, etc. E ele chega numa frase que eu deixei aqui anotado, que eu acho que é ali que ele mostra mais ainda e põe em evidência a veia pastoral, assim, por dizer, esse livro, né? Que ele coloca assim, em dado momento ele fala, se você é um pastor como eu também quero te encorajar a você ir em frente. E aí eu anotei aqui uma frase que eu queria ler para a gente pensar aqui, que é do livro, que diz o seguinte: a cultura do discipulado como imitação de Cristo só será uma realidade em nossas igrejas se, em primeiro lugar, a igreja estiver disposta a assumir o custo do discipulado, que nada mais é do que seguir Jesus e, pelo exemplo, ajudar outras pessoas a seguirem Jesus, e, em segundo lugar, se os oficiais da igreja derem o exemplo e se tornarem admiráveis justamente porque admiram e desejam imitar Jesus mais do que tudo ao seu redor. Eu acho que esse é o resumo da mensagem pastoral desse livro aqui. A cultura do discipulado só entra na igreja quando a igreja ela assume o risco, assume o custo de ser discípulo, e sabe que tem que ser esse discípulo porque nada mais é do que seguir a Jesus. E, em segundo lugar, que aqueles que estão ali na igreja cuidando desses discípulos de Jesus sejam parecidos com Jesus, mas não apenas sejam, que desejem ser como Jesus. E para mim, eu acho que, além da questão lá da autenticidade do contexto do livro, esta sentença e a afirmação que o Jonas Madureira diz, que nas palavras dele, né, nós não podemos dissociar o fato de seguir a Jesus e ajudar pessoas
Para mim, eu acho que essas são as partes mais... um resumo bem simples, assim, bem reducionista desse livro seria esse, né? Nós não temos que nos preocupar com a autenticidade, porque nós temos que imitar Cristo, e isto não tem nada a ver com ser autêntico, né? Tem a ver com imitarmos Jesus mesmo. E a igreja, como igreja, né, como corpo de Cristo, assumir a responsabilidade desse custo e a gente mudar uma cultura que realmente, né, como a Ana já falou bem no começo aqui, uma cultura que parece que se perdeu há muito tempo e que para muitos não é mais relevante, né, de fato, esta vida de prioridades claras e definidas, né? E é isso, gente. Bom, como a gente fez esse passado aqui tudo, eu quero que vocês tenham aí a liberdade de tempo que vocês quiserem. Queria começar aqui pela Ana, né? Fazer as considerações finais aí do livro e, enfim, do que você quiser também falar, é óbvio, né? O tempo é seu. E depois a gente faz aí as considerações com o Alisson. Maravilha. Ok, uma outra parte que eu vou destacar, então, do livro é quando ele diz que o reino de Deus não é feito de voluntários, mas de discípulos. Maravilha. Porque, sinceramente, assim, pessoalmente, eu tenho muita dificuldade com essa palavra dentro da igreja. Meu marido é líder de louvor aqui, né? E às vezes a gente está conversando, ele fala alguma coisa, eu falei assim, voluntário, não. Vocês são voluntários, não é voluntário. Né? Eu sei que ele fala dentro ali do contexto, né, do que é dito às vezes, mas agora eu tenho uma argumentação, né, tá vendo? Nós não somos voluntários, nós somos discípulos. E isso me marcou bastante, e eu continuo aqui com o paradigma da autenticidade, da sinceridade, martelando na minha cabeça, que também vai me ajudar a vigiar, né, a me monitorar, a sondar o meu coração nas reflexões. Uma outra coisa que eu queria destacar da leitura do livro é que o livro do Jonas, ele é sempre também uma referência ambulante, no sentido bem precioso da palavra, porque você tem muitas referências boas aqui, de leituras, né? Não sei por onde começar. Você senta e lê um livro dele e tem muita referência, uma referência vasta de boas leituras, de bons autores, para que te esclareçam. Essa questão de citar também, sem medo, né? Ele cita os autores, ele especifica os autores, ele não tenta encobertar os autores como alguns autores de livros fazem, né? Tentando mudar as falas, para que aquilo pareça muito original, quando, na verdade, de original não tem nada, né? Como a gente viu aqui. Então, eu gosto disso, eu gosto dessa sinceridade dele na citação dos autores. Fulano disse isso, vamos comparar com isso, e é isso. Isso eu acho bem legal, destacar na escrita dos nomes. É isso, muito sensacional, livro, altamente recomendável, né, para os pastores, para a igreja toda, mas seria bem legal se todo pastor tivesse essa visão, sabe? Essa visão não é uma palavra boa ultimamente, né? Porque ela foi muito ressignificada, mas se talvez todo pastor tivesse esse entendimento, né? Da autenticidade, da sinceridade. Maravilha. Eu tenho que concordar com a Ana sobre a questão do Jonas. É uma personalidade dele, né? Ele sempre usa várias citações de autores e faz questão de colocar. Vemos aqui, como eu disse, Agostinho, Keller, Timothy Keller, né? Vemos várias citações que asseveram o pensamento dele. Isso é fantástico. E para finalizar, de fato, esse capítulo aqui, esse ponto de ser autêntico, é o ponto ápice do livro. E o que ele cobra aqui, eu até marquei uma citação aqui, sobre somente Jesus pode quebrar o encantamento do narcisismo. Quando o Narciso encontra Cristo, tenta escolher entre o discipulado ou o labirinto cheio de espelhos. Fantástico. Ou, de fato, aí que entra a questão do autoesquecimento, né? Sim. E a paixão de seguir Jesus, ele coloca essa junção, não tem como separar você ser seguidor de Cristo e você levar as pessoas a seguirem Cristo. Ele diz, olha, você precisa se
ter esse autoesquecimento para que esse desejo de ser igual a Cristo possa alcançar outras pessoas. Então, o que eu concluo aqui com a leitura do livro, com o livro em si, é de fato essa junção, né, que automaticamente, à medida que nós desejamos Cristo, isso é um fruto, né, as pessoas vão ver isso em nós. Então, a imitação de Cristo é justamente isso, é um autoesquecimento para que as pessoas possam ver Cristo em nós. Então, quebra totalmente toda essa questão de hedonismo, né, narcisismo, dentro do discipulado, e vem quebrando a questão de ser autêntico. Então, eu recomendo esse livro aí para ler várias vezes, até que esse pensamento do Jonas possa estar arraigado na nossa filosofia de vida, e a tal ponto que nós possamos lembrar dos pontos importantes aqui e, de fato, praticar. E o Jonas, para mim, ele tem sido um dos autores que tem se destacado aí nesse meio ultimamente, porque ele consegue misturar filosofia, né, e teologia, ele consegue a profundidade, ele consegue nos encantar com os pontos, faz essa ligação. É como você ler o livro dele, é como você ouvir ele pregar, não tem nenhuma diferença. Ele consegue ser profundo, mas ao mesmo tempo simples. Não conheço nenhum outro autor que se aproxime nessa questão de uma profundidade. Talvez até o próprio Keller, né? Você, Ana, que gosta também de ler, essa questão de profundidade, né, Mark? E realmente é simples. Então, o livro, para mim, foi muito marcante nessa questão de ser autêntico, de desejo por Cristo, e eu espero encontrar outras leituras parecidas com essa. Muito bom. Uma coisa que eu vou partilhar com vocês aqui, que é muito minha, né, para a gente encerrar aqui, dando meu parecer, além de tudo que eu já falei. Sempre que eu faço uma leitura cristã, eu tenho algo comigo, assim, que é o aprendizado que posso carregar, né. Então eu tenho um hábito que é muito meu, e óbvio que eu não quero que vocês tratem isso como uma doutrina, né, não estou aqui mandando vocês fazerem isso, mas toda vez que eu leio um livro, que eu termino de ler um livro, né, eu oro, com base com aquilo que me tocou aos olhos, né? E eu me lembro que quando eu terminei de ler esse livro aqui do Jonas Madureira, né, eu estava bastante reflexivo, tudo, e eu disse a Deus, assim, com essas palavras, né, Senhor, me ajude a me esquecer de mim, para que eu possa me encontrar em Ti. E eu acho que é isso que eu preciso para minha vida. Então eu espero que as leituras, né, as nossas propostas, né, das nossas leituras, tenham esse significado para nós, né, transformar a nossa cosmovisão no sentido de refinar essa nossa cosmovisão, ajudar-nos a sermos servos de Deus como temos que ser, mais úteis, e se queremos ser úteis, precisamos ser mais parecidos com Cristo. Maravilha, né? Nessa aula que a gente teve aí do Jonas, né, já temos bastante referência para medir os custos disso e sairmos desse anonimato, que é o que eu espero que todos nós façamos juntos aqui. Verdade. Bom, gente, quero agradecer muito, Ana, brigadíssimo por você ter vindo aqui. Não tenho palavras para te agradecer a sua disposição. Sei que você estava meio corrida por esses dias, mas foi muito bom que você pôde estar hoje aqui. E você também, Alisson, obrigado. Né? A gente fez uma live sexta-feira passada, e o Alisson está aí de novo hoje com a gente, participando, falando muito bom. Super enriquecedor. E o meu desejo e a minha oração, eu quero agradecer a todos que nos assistiram até agora. A minha intenção é que até amanhã, né, durante o decorrer do dia, essa live esteja no YouTube, para que fique como material de consulta, acervo, né? E eu vou mandar o link também lá para o Jonas Madureira. Não sei se ele vai ter tempo de assistir essa 1h30, mas ele vai ver que nós fizemos algo aí falando de um livro dele que é muito bom e que merece realmente ser lido e ser dado o valor, porque foi muito bom. Beleza, pessoal? Então... Beleza. Obrigadão, Ana. Prazer. Gente, foi um prazer. Muito obrigada, viu? Espero as próximas lives. Tenho certeza que vai ser mais edificantes ainda. Marco, mais uma vez, obrigado por tudo isso. Você sabe que a gente tá junto aí, né? Tamo junto. Depois eu vou ver se a gente cria um grupo no Zap, nós três aí, e a gente combina de ler um livro pra gente fazer uma outra live aí, entendeu? Sim. Tá bom. Vou ler o livro aqui, ó. Então você vai começar, comprou, a gente faz um valendo. E aí, quando todo mundo terminar, a gente vem e faz uma live aí, que essas lives, eu falo para vocês, a live de ensinos, assim, debates são muito produtivas, mas eu senti, nessa quarentena toda, eu senti bastante falta de lives que falam de questões literárias.
Então, Muito bom. Quem sabe nós não sejamos uma boa resposta, não a única, mas uma das respostas para isso. Beleza? Maravilha. Fique com Deus, abraço, boa noite. Boa noite a Valeu, todos. gente. Fica na paz. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.